Gente, vamos lá, ó. Hoje, fazer exercícios, matéria de sua prova, tá? Função exponencial, equação exponencial, que vai mais importar. De função, desenho, mas a gente já deu a teoria aula passada. Hoje a gente dá uma repassada. Tarefa que eu passei, tá? Fica para a semana que vem, a gente corrige a tarefa de hoje, de semana passada e a de hoje, para a semana que vem. Pensando aí na tua prova, exercício de prova. Gente, o que você vai ver aqui hoje é a equação exponencial. Antes, uma revisãozinha só para repassar o que a gente passou a aula passada para vocês. Essa da função exponencial, que eu disse para vocês na aula passada, dado o número real A maior que zero e diferente de 1, uma função que vai de domínio real contra domínio real, tal que ela é definida por A, que é esse número positivo e diferente de 1, elevado ao expoente x, que é a nossa variável. Exponencial porque quem varia aqui é o expoente, correto? E toda vez que você trabalhar com uma função que tem como expoente a variável, você tem um gráfico assim ou assim. Qualquer outra figura, não vai fazer parábola lá, parábola cá, reta, você errou o exercício. A gente está falando função exponencial, ou a curva é assim ou a curva é assim. Não adianta, eu posso variar A do jeito que eu quiser. Simplesmente eu disse a aula passada, é mais abertinha, mais fechadinha, mais para cima, tudo vai depender se eu ficar somando alguma coisa ou multiplicando alguma coisa esse A. Mas o desenho vai ter que ser uma curva assim quando é crescente, base maior que 1. Quando é decrescente, quando a base está entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4, aí você vai ter uma curva assim. O desenho que você vai ter que me apresentar na prova, ou é assim, ou é assim. Vai depender... Chigueiro, é sempre acima do eixo do x, né? Sim, sempre, desde que eu não subtraia nada. Se eu subtrair, essa gráfico vai descer. Só que não fica preocupado com isso, que eu não fiz nada disso. Fiz até exercício que eu fiz em sala de aula. Tá? Vai ser um desenho assim e assim. Sempre acima do eixo x, pensando nessa prova. Só que depois a gente vai fazer exercício que está abaixo. Domínio, se eu perguntar reais, todos os valores de x podem ser dados. Imagem, se a função é raiz, sempre a imagem é o quê? Real estrela mais. Estrela tira o zero. Somente valores positivos, como a Sofia estava falando aí. Só acima do eixo x, quando é a elevado a x. A curva sempre vai passar pelo ponto 0, 1, sempre corta o eixo y no 1, quando é a elevado a x. E a curva fica sempre acima do eixo x, quando é a elevado a x. Considerações que a gente viu. Função 2 elevado a x. O que você vai ter que fazer se eu quero desenhar essa função? Dar valores para x, substituir, calcular os valores das imagens, e aí fatal. Se x é 0, y é 1. Se x é 1, y é 2. Se x é 2, y é 4. Se x fosse 3, 8. 4, 16. Menos 1, inverte a base, meio. Menos 2, 1/4. E aí dá uma curva assim. Faça bonitinho na hora da tua prova. Então agora, só recordando potenciação rapidex, só que é aquela coisa, quem tem dúvida, acho que o Chico iniciou a matéria dele em potenciação, caderno 1 lá de vocês.
A elevado a n nada mais indica do que a própria base A multiplicada n vezes. Como consequência disso, para não ter mais trauma, toda vez que você tem A elevado a zero, vale 1. Não importa quem seja A. Elevou a zero, vale 1. A elevado a 1 é ele mesmo. A elevado ao expoente negativo, inverte a base, por favor. E o expoente fica positivo. Não tem nada de negativo quando o expoente é negativo. Propriedades. Você vai usar muito aqui, a partir de agora. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Divisão. Potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quando você tem bases diferentes, porém mesmo expoente, multiplicando, você pode multiplicar os números e elevar a um único expoente. Quando está assim, você tem que simplesmente elevar tanto A a n quanto B a n. Na divisão, regra idêntica. Bases diferentes, porém expoentes iguais, você pode dividir as bases e elevar a um único expoente. Potência de potência, A elevado a n elevado a m. Você multiplica os expoentes. E aqui, a mais traumática para muitos de vocês. Raiz enésima de A elevado a m. Se eu quiser trabalhar com potenciação aqui, eu mantenho a base A, mantenho o expoente n e o índice da raiz vira denominador. Você passa a ter um expoente fracionário. Então, agora, isso daqui ó, é revisão lá, acho que nono ano, primeiro ano você teve revisão disso, potenciação, radiciação, só que agora você vai entrar num campo mais científico. Então você vai trabalhar muito com expoentes fracionários, aquela coisa de não concretizar e sim você ter simplesmente noção que você conhece a matéria. Porque agora, na tua prova, uma questão é um gráfico. Simples, fácil e rasteiro. Como eu disse, se você assistir a aula de novo lá gravada, eu fiz até o gráfico para você. Agora, equação exponencial, onde entram as propriedades que eu estou falando. Gente, dado uma base A maior que zero e diferente de 1, é o que a gente estava falando até agora, para se tratar disso que a gente vai estudar, através das propriedades que eu acabei de apresentar, não tem que inventar nada, não tem nenhuma propriedade nova. Você vai ter que reduzir a expressão A. A elevado a x de um lado, igual a A elevado ao y do outro lado. Ou seja, a mesma base. Base 2, base 2, base 3, base 3, base 5, base 5, base meio, base meio. Você vai ter que se virar e conseguir igualar aqui duas bases iguais, com os expoentes que podem ser quaisquer valores. A partir do momento que você conseguir isso, uma única base aqui idênticas, o seu único trabalho, meu bem, igualar os expoentes, esquecer as bases. Para isto daqui ser igual a isto, basta que os expoentes sejam iguais. A coisa é meio ridícula, é lei de igualdade. Quando é que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Se o A já é igual a A, só o que estiver pendurado aqui tem que ser igual ao que está pendurado de cá. Exemplo. Agora entra aquilo que a gente está falando, que você vai ter que fazer na prova. 2 elevado a x igual a 64. Como eu disse, através de propriedades ou conhecimentos matemáticos, você vai ter que fazer aqui
2 elevado a x. Aqui vai ter que ser 2 elevado a alguma coisa. Algum problema nisso? O que você tem que fazer? Alguém lembra? Como é que eu faço 64 virar 2? Ninguém? Fatora. Fatora. 64, se eu dividir por 2, 32. Se eu dividir por 2, 16. Se eu dividir por 2, 8. Se eu dividir por 2, 4. Se eu dividir por 2, 2. Se eu dividir por 2, 1. Conclusão. 64 é o mesmo que 2 a sexta. 2 elevado a x igual a 2 a sexta. Consegui o que eu queria. Mesma base aqui, mesma base aqui. Quando é que isto é igual a isto? Basta que o que está pendurado aqui seja igual ao que está pendurado aqui. Logo, x igual a 6, solução da sua equação exponencial. Só que as coisas vão mudando. Vamos lá. Tudo que você não gosta, e às vezes você fala expoente negativo, eu não gosto, expoente radical, eu não gosto, vai ter. 3 elevado a 2x igual a 1 nono. O que é 9, hein? O que é 9? Por 3, 3. Por 3, 1. Não é 3 ao quadrado, 9? Só que é 1 sobre 9. Para inverter, o que você vai ter que fazer? 3 elevado a menos 2. Para o 2 subir, o expoente fica negativo. E aí você conseguiu aqui. A elevado a x igual a a elevado a y. 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a menos 2. Logo, 2x que está aqui tem que ser igual a menos 2. X igual a menos 1. Solução número menos 1. Próximo. Muitas vezes você vai ter que mudar os dois lados. Aqui no caso não, que aqui já está 2, né? 8 vira 2. Só voltar lá. 8 é 2 ao cubo. Então aí fica 2 ao cubo elevado a x. E aqui, o índice de uma raiz quadrada é 2. O índice vira denominador. 2 elevado a 5 meios. Propriedade, multiplico aqui. 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5 meios. Consegui o que eu queria aqui. Então agora, 3x igual a 2 quintos. X igual a, passo 3 dividindo, 5 sextos. Solução 5 sextos. Isso. Eu não entendi depois desse logo. Por que ficou 5 sobre 2? Mas aqui é o quê? Não é uma raiz quadrada? Raiz quadrada de 2 à quinta. O que eu disse? O índice vira o quê? Denominador do meu expoente. Propriedade de radiação. Se 3x tem que ser igual a quê? 5 meios. O que está pendurado aqui não é 3x? O que está pendurado aqui? 5 meios. 3 divide 5 sextos. 2 vezes 3, 6. Agora vamos lá. O que me interessa aqui? Exercícios de equação. E, gente, isso daqui, a aula que vem, você vai ver, o negócio começa a crescer. Parece um monte de equação de segundo grau, fatoração, tudo que você ficou lá vendo de revisão, vai aparecer aqui. Mas vamos lá, ó. Página livro 2A, todo mundo abrindo. Página 19.
Tarefa para a semana que vem, exercício 6, itens A, D, E, I. E 7 itens B, D, E e G. Página 19. Tarefa. Junto com a tarefa da semana passada, que eu vou corrigir tudo semana que vem. Desenho gráfico e isso daqui. Então, basicamente, o que eu não resolver aqui é a tarefa aqui. 6 e 7 é o que eu quero resolver aqui com vocês. Então, sexto exercício. Resolva as equações em R. Achar quem é X. Sugestão, vai. Começa aí, ajuda. Fator 27 e o 9, né? E o 9. Porque a intenção é tentar transformar tudo em 3. Se você pegar lá o 27, que é o maior, por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então 27 é 3 ao cubo. E 9 é 3 ao quadrado. Então eu posso dizer que é 3 ao quadrado elevado a x igual a 27, que é 3 ao cubo. Propriedade, multiplica aqui. Vai dar 3 elevado a 2x igual a 3 elevado à terceira. Conseguir transformar na mesma base, lado esquerdo e lado direito. Para você realmente dizer que são iguais, basta o quê? Que 2x seja igual a 3. Que x é igual a 3 meios. Sua solução, 3 meios. Tá aí, ó. Facinho, facinho. Prova tá teta. Só 2 aulas para estudar. Figueira, tanto faz se eu pôr fração ou decimal, né? Sim. Tá. Aqui é a mesma coisa. Se bem que aqui é só lembrar. O que é 1/4? Gente, vai começando a perceber que você vai mexer com essa matéria aí 1 mês. Trabalhar 27, 3 ao cubo, fatorar é só uma maneira de provar. Todo mundo deveria já de pensar, eu sei, é 3 ao cubo. O que é 1/4? Algum problema em você me dizer direto? O que é 1/4 se eu quero transformar em 2? Elevado a menos 2? Elevado a menos 2? Por quê? Não vai ter que inverter aqui? No que eu vou ter que inverter, o expoente fica negativo. Ô, Figueira, a câmera tá desfocando. Tá, eu vou mexer. Pronto? Pronto? Pronto, melhorou. Para inverter, o expoente fica negativo. Senão tem que fazer passagem por passagem. É 1 que é 4, 2 ao quadrado. Para você poder virar aqui, 2 elevado a x igual a 2 a menos 2. X igual a menos 2. Sua solução, menos 2. Que aí é o meio óbvio aqui, quando você faz direto. Que número que eu elevo 2 para dar 1/4? Menos 2. O próximo. Vai lá, ó. Prestando atenção. Como eu disse, tudo que você não gosta às vezes. Raiz. O que vai ter que fazer aqui, ó? O que é raiz de 3? 3 está elevado a 1. Então eu posso dizer que é 3 elevado a 1 meio elevado a x igual. O que é 243? Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9.
por 3, 3, por 3, 1. 3 à quinta. Uma raiz quarta de 3 à quinta. Multiplico aqui, fica 3 elevado a x sobre 2, igual a 3 elevado a 5 quartos. O índice vira denominador. Lado direito igual ao lado esquerdo, basta que x sobre 2 seja igual a 5 quartos. Passo 2 multiplicando. 10 quartos, que se eu simplificar, 5 meios. Próximo. 4 vira 2. 32. O que é 32? Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 à quinta. Então aqui fica 4, 2 ao quadrado, vezes 32, 2 à quinta, está elevado a x. Isso igual a meio, 2 elevado a menos 1. Aqui, propriedade, multiplica. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 5x, igual a 2 elevado a menos 1. Potência de mesma base multiplicando. Conserva a base e devo somar os expoentes. Isso é igual a 2 elevado a menos 1. Gente, lado direito igual ao lado esquerdo. O que está pendurado aqui, está começando a aumentar o que está pendurado, tem que ser igual ao que está aqui. Então quer dizer que 2 mais 5x é igual a menos 1. 5x igual a menos 3, x igual a menos 3 quintos. Solução, menos 3 quintos. Vai percebendo, os expoentes começam a aumentar. A equação do primeiro grau, já a equação do segundo grau, né? Começa a aumentar. As propriedades você tem que começar a juntar, ele não vai te dar descarado. O próximo. Cento e 25. O que é 125? 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. 5 ao cubo. Só que já pensando aqui, a 1 sobre 5 ao cubo é 5 elevado a menos 3, para inverter aqui, elevado a x igual a 25, que é 5 ao quadrado. 5 elevado a menos 3x igual a 5 ao quadrado. Menos 3x tem que ser 2. X igual a menos 2 terços. Solução, menos 2 terços. Fazer exercício 6, que ficou faltando aí os exercícios, os buracos. Deixei sempre os mais fáceis para você, hein? Ah, tem mais um. Me dá a dica aqui, como é que eu consigo transformar na mesma base aqui? Alguém consegue enxergar? 7 elevado a x igual a 1.
Ninguém? Senhores, se apareceu o 1 aqui. Elevado a zero, eu ia falar. Ah, zero. Você não aprende lá que todo número elevado a zero é 1? O 1 não é problema. Zero seria. Certo? Ou seja, 7 elevado a x, você tem que ser igual a 1, eu tenho que saber que 1 é 7 elevado a zero. E aí, o lado direito é igual ao esquerdo se x for zero. Solução, o número zero. Olha aí, ó, lembra, por isso que a gente fala assim, todo número elevado a zero é 1. Se o 1 aparecer, você pode pôr qualquer número elevado a zero, vale 1. Seja até fração, não precisa ser inteiro. Agora, no nosso caminho, começa a aumentar os campos matemáticos. 7º exercício agora. Quando eu falo aumentar também não é nenhuma crueldade. Mas já começa. Sistemas. Começa aí você tem que fazer um monte de coisinhas, operações, fatoração, fator comum e evidência. Mas calma. Por enquanto é aqui, ó. O que você vai fazer? Simplesmente tem em vez de x apenas, tem uma expressão que tem x. 16 vira 2. Alguém poderia me dizer o que é 16 já, sem ter que ir, né? Por 2? 2 a quarta. 2 a quarta. Então, vai lá e divide. 2 elevado a 5x menos 2 igual a 2 a quarta. Pronto, acabou. Eu disse base igual a base. O expoente, quando a gente põe em x, a gente generaliza. Pode ser uma expressão gigantesca. E aqui tem 4. Para isso ser igual a isso, 5x menos 2 igual a 4. 5x igual a 6. X igual a 6 quintos. Solução. 6 quintos. Mesma coisa agora. 16, 2 a quarta. Só que eu vou ter que inverter. Então, 2 a menos 4. Então fica, ó, 4 é 2 ao quadrado. Elevado a 2x menos 1. É igual a 2 elevado a menos 4, invertendo aí já o 16. Cuidado aqui, quando a gente fala multiplica, se é uma expressão, tem que distribuir. 2 elevado a 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 1, menos 2. Igual a 2 a menos 4. Direita igual a esquerda, 4x menos 2 igual a menos 4. 4x igual a menos 2. X igual a menos 2 quartos. X igual a menos meio. Solução, menos meio. Aí, ó, facinho, facinho. Pra ninguém poder perder e falar, ah, tá difícil a prova. Só trabalhar com potência. Começou a equação de segundo grau aqui, ó. Vai surgindo. Vinte e cinco. 5 ao quadrado. Está elevado a 4x quadrado menos 3x. Igual a 1 quinto. 5 elevado a menos 1. Distribui o infeliz aqui. 5 elevado a 8x quadrado menos 6x.
igual a 5 elevado a menos 1. Direita igual a esquerda, só se o expoente 8x² menos 6x for igual a menos 1. Passo para lá. Vou lá, a equação do segundo grau para achar x. Delta b² menos 4 vezes o a vezes o c. 36 menos 32, o delta dá 4. Seu x menos o b, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, que é 8. Deu x, 6 mais ou menos 2 sobre 16. X', x duas linhas. 8 por 16 dá meio. Depois 4 por 16 dá 1/4. Sua solução, meio e 1/4. Como eu falei, começa a dar uma crescidinha. Porém, o conhecimento que você tem que ter é muito pequeno. Novo. Tudo vai puxando o teu passado. Aqui. Aqui é 3, aqui é 9. 9 vira 3. Então aqui fica, ó, 3 elevado a 4 menos 2x por ser uma raiz quadrada. Tudo isso dividido por 2. Igual, 9 é 3 ao quadrado. É uma raiz cúbica aqui, dividido por 3. Pronto, acabou também. Lado direito igual ao lado esquerdo. Basta que 4 menos 2x sobre 2 seja igual a 2/3. Expoente aqui igual a expoente aqui. Multiplica em cruz. Vai dar lá 12 menos 6x igual a 4. Menos 6x igual a menos 8. Multiplico por menos 1, 6x igual a 8, x é 8/6, 4/3. Solução, 4/3. Tá fácil? Tranquilo? Próximos. Vocês gostam de trabalhar com decimal, só que aqui a gente já chama a tua atenção, né? Com expoente decimal, isso daqui é uma praga. Não é bom. Jamais pensaria quanto que é 1 sobre 0,25 ao quadrado. Eu levo 1 ao quadrado, tudo bem. 0,25 ao quadrado. Aonde? O segredo aqui é começar a perceber que em vez de trabalhar com decimal, já me perguntaram, pode fazer a conta? Não precisa. Inclusive, quando o cara te dá em decimal, trabalhando com expoente, filho, melhor coisa é você ver e transformar isso em fração. O que é 0,008? 8 sobre 100? Sobre 100? Sobre 1000, né? Que tem 3 depois da 1000. 0,8 é 8 décimos. Inclusive, a gente não lê 0,8, a gente tem que ler 8 décimos, a leitura do número. Certo? 8 décimos.
0,08, 8 centésimos. Lá tem um zero a mais. Portanto, é 8 milésimos. Que eu consigo simplificar. Se eu simplificar aqui por 8 e aqui por 8, em cima dá 1, embaixo vai dar quanto? 10 por 8 dá 1, sobram 2, 20 por 8 dá 2, sobram 4, 40 por 8 dá 5. E aí que vem 125, agora encara. Às vezes você até pergunta para mim, será que precisa inverter? Eu acho melhor deixar assim, ó. 1/5 elevado a x² menos 1 igual a 1 sobre 125. O que é 125, hein? Já fizemos na aula aqui. Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 ao cubo. Então isso é 1/5 elevado a x² menos 1. Vê se você concorda. A 1/5 elevado ao cubo. 125 é 5 ao cubo. 1, você pode elevar ao cubo, a quarta sempre vai ser 1. E aí, ó, 1/5 aqui, 1/5 aqui, as bases são iguais. Basta que x² menos 1 seja igual a 3. x² igual a 4, seu x igual a mais ou menos a raiz de 4. Mais ou menos 2. Mais um para encerrar. O tempo acabou. E aí, até aqui, materinha da sua prova. Vai cair uma equação, item A e B, dessas que a gente resolveu, e um gráfico para você desenhar. Mais fácil impossível. Aqui, o que é um... Disso faz gráfico? Gente, a primeira aula, assista a primeira aula. Função exponencial. Vai cair 2 equações dessa e um gráfico. Não, função exponencial sim, mas agora as equações, não sabia que da equação. Não, equação não faz gráfico bem. Tanto que ninguém está desenhando nada aqui. Da aula passada. Função exponencial. Aqui. O que vai dar aqui? Isso daqui, o expoente aqui é 1. Então seria a raiz, aí já vamos eliminar a raiz, dividir por 3, né? 2 elevado a 1/3 elevado a x² menos 1. Igual, o que é 0,25, hein? 25 centésimos. Se eu simplificar agora aqui, 1/4. Então isso daqui é igual a 1 dividido por 1/4. Substituir aqui. Propriedade aqui fica 2 elevado a x² menos 1 sobre 3. Multiplica tudo por 1/3. Conserva 1, multiplica pelo inverso. Vai dar 4. Não é isso? Conserva o 1, vai multiplicar por 4 sobre 1. Vira 4, que é 2 ao quadrado. Agora, direita igual a esquerda. x² menos 1 sobre 3 igual a 2. x² menos 1 igual a 6. x² igual a 7
seu x igual a mais ou menos a raiz de 7. Solução: mais ou menos raiz de 7. Senhores, para a tua prova, até aqui. Figueira, Diga. por que ali no enunciado está x² menos x? Aí depois por que ficou x² menos 1? Eu errei. Ah, tá. Eu errei. Eu pus uma x aqui. Então aqui é x, aqui é x, aqui é x. Então, não é essa a solução. Se apressa, acabou o tempo. Aí vira x² menos x igual a 6. Vira a equação de segundo grau. Mais fácil de resolver. Porque a soma tem que dar 1, produto menos 6. 3 e menos 2. Equaçãozinha do segundo grau. Agora sim. Certinho? Gente, até aí, matéria de sua prova.